Ok, pessoal, então vamos para a nossa aula de hoje. Só confirme aí se está aparecendo para vocês, se está tudo ok. Está aparecendo a tela para vocês aí? Tá sim. Oh, valeu, certinho, Sim, obrigado. professor. Vamos lá. Nessa aula aqui, nós temos que trabalhar com um pouco mais da interpretação matemática, né, da derivada parcial, das derivadas parciais, ok? Então vamos lá. Ó, qual é a interpretação geométrica, né? Isso aqui tem o material no livro, tá? Para vocês, pode complementar, vai ser algumas coisas que nós não vamos trabalhar aqui, mas está mais explicado lá no livro também, tá? Vocês podem voltar a qualquer momento e olhar no livro texto, tá? Isso aqui é material do livro texto. Então a interpretação que nós olhando aqui, ó, a interpretação geométrica, tá? Interpretação geométrica das derivadas parciais. Ó, lembrando-nos de que a equação f de z é igual a f de xy, né? Olha só. Então você está colocando o eixo z aqui, né? E na base você tem uma função que depende de duas variáveis, né? Que seria aqui o z dependendo de xy. Você tem x e o y aqui, ok? Então com o z sendo uma função, né? Que ele dependendo de f de xy, ele representa uma superfície, né? No gráfico. Então vamos observar isso daqui, ó. Se o f num valor constante aqui, né? O x é igual a A, o y é igual a B. Em dois pontos aqui, né? Primeira variável A, x, e aqui o y, A e B. Né? Aqui no plano, embaixo, esse ponto aqui, ele é o ponto onde está com o z igual a zero. Né? Então você tem A, B, e a altura do z é igual a zero. Ok? Esse outro ponto aqui é o ponto que nós estamos colocando ali, que é o ponto A, B e C. Tá? Sendo que o ponto C, né, ele é uma função dos outros dois pontos aqui. Então você tem uma superfície, né, aqui. Quando você calcula a derivada, né, da função em uma direção, por exemplo, em relação a x, você está mantendo o y constante, né? Você lembra que eu coloquei lá para vocês? A regra é essa, a gente mantém a outra variável constante, né? E aí a gente faz a derivada em relação a x, por exemplo, né? Estou fazendo a derivada em relação a x. O que está variando é a variável x, tá? E a y está constante. Então, se você coloca um plano aqui, um plano vertical, para y, por exemplo, igual a b, ó, se você fixa o valor de y igual a b, né, nós vamos restringir a uma curva C1 em cima dessa superfície. Quem é essa curva C1? Aqui. Essa curva aqui, ó, C1. C1, ela é uma curva, né, que ela está aqui, ó, você mantém o y constante, tá? Você mantém o y constante, e você varia x, então você está variando x, tá? Se você varia x e mantendo y constante, essa parede aqui para y constante, né, ela corta a sua superfície, né, nesse ponto e criando uma curva, né? Seria a curva aqui C1, tá? Quando você mantém x constante aqui, ó, por exemplo, aqui em x constante, um ponto aqui em x constante, por exemplo, o valor de A constante, você vai, essa parede aqui do x constante vai cortar a sua superfície, né? E vai gerar uma outra curva, né? Se você variar daí x, variando x, né, para cá, variando y, daí no caso y, mantendo x constante, variando y, você vai ter uma outra curva, né? Que seria essa outra curva aqui, e é a C2, tá? Passando pelo mesmo ponto. Então, a ideia de você manter uma variável constante e fazer variação, né, variações na outra variável, né, você anda, né, sobre essa superfície, criando curvas e vetores tangentes, né, que são aqueles vetores tangentes que nós colocamos ali. Né.
você tem um vetor tangente, né, o R geral em si, né, o que você está fazendo? Você pode estar andando só sobre uma curva, né, no caso ali que a gente estava andando sobre uma curva, ou você pode fixar uma dimensão, um ponto, e variar aquela dimensão ali, variar outra dimensão, mantém uma constante e varia a outra. Tá? Bem, então essa é a interpretação geométrica, né, que você tem da derivada parcial. Né? Então olha aqui, ó, observe que a curva C1 no gráfico, você tem uma curva, né, que é g de x, tá? Que é um f de x, né? Um f de x com valor de b, né? O b está constante, tá? Essa é a curva C1. Quando você mantém o b constante, né? Aqui é um b, né? Você está mantendo a variável y constante, né? E você vai gerar essa curva C1, tá? Aqui seria, tá representando como uma função g de x, porque ela só depende de uma variável, a y está constante, com valor b. Ok? Então você pode calcular essas derivadas parciais, que aqui o livro vai chamar de derivada parcial da sua função em relação a x no ponto AB, né? Derivada parcial em relação a y no ponto AB. Pode ser interpretadas geometricamente, né, como inclinações das retas tangentes, né, no ponto ABC. Né? Então, quando você está derivando em relação a uma variável, né, aquela variável, né, você está tendo a direção, né, uma variação, um vetor tangente naquela direção. Tá? Esse aqui é um vetor tangente na direção dessa curva C1, e aqui é o vetor tangente, né, tangente na direção dessa curva C2, tá? Plano, né, que está cortando a sua superfície. Tá? Então, como vimos, aí essa aqui é uma função, mas não preciso entrar em detalhes aqui, você tem a taxa de variação, né? Então, vamos lá. F de x, y, z, então, quando você calcula a derivada do z em relação a x, representa a taxa de variação de z, né, de z, com relação a x. Quando y é mantido fixo, né, você está mantendo uma parte fixa. Tá? Isso aqui é primordial, é a ideia do nosso, para a gente entender a interpretação geométrica do gradiente, né, da função. Okay? Vamos lá, um exemplozinho aqui. Esse exemplo, você tem uma função que é uma f de x, y, tá? Essa função é o quê? Ela é 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Determine a derivada da função em relação a x, né, no ponto 1, 1, derivada em relação a y no ponto 1, 1. E interpreta esses resultados, né, de inclinação, esses números como inclinações. Ok. Então vamos lá. Quando você faz a derivada, né, dessa função ali, faz a derivada dessa função aqui, ó, em relação a x, aqui, ó, é x. Vamos lá, aqui, ó, essa primeira. É a derivada do f em relação a x, parcial em relação a x. Essa derivada aqui, em relação a x, vai ficar, derivada constante é zero, vai ficar menos 2x, menos 2x, né? Derivada só em relação a x, então ficou menos 2x. Tá bom. Derivada dessa função aqui em relação a y. F em relação a y. Olha, esse aqui é constante, esse aqui é constante, só pega essa. Então vai ficar igual a menos 2, a menos 4 y, porque caiu 2, né? 2 vezes 2 vai dar 4, menos 4y. Ok, então nós temos aqui e esse ponto aqui. Agora você quer colocar no valor nessa derivada para x igual a 1 e y igual a 1. Então só substitui aqui, essa na verdade só depende de x, né? Se eu colocar x igual a 1, vai dar menos 2. Coloca nessa daqui também se substitui, você vai ter o valor de menos 4. Né? Uma inclinação. Tá? Então o gráfico de f é um paraboloide. Né? Você olha ali, 4 menos x ao quadrado, menos 2y ao quadrado. E um plano vertical, em y igual a 1, interceptam na parábola, né,
Você vai ter esse ponto aqui em y igual a 1. Olha só, se você olhar o gráfico aqui, esse paraboloide, que é essa figura do lado, você já vai começar a entender isso daqui que está sendo colocado. Você vai ter a figura total, né, que vai dar a sua superfície, né? O z é igual ao quê? 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Se você colocar ponto a ponto e começar a desenhar, né, fixa uma variável, né, e varia a outra, você vai ter as curvas, né, fazendo as curvas, né, em cima dessa superfície. Fixa outra, e aí varia outra variável, mantém uma fixa. Assim você vai desenhando o gráfico da função, né. Fixa uma e varia outra, né. Aqui no ponto aqui, por exemplo, ponto 1, né, nesse ponto 1, você tem x igual a 1 e y igual a 1, né. E esse ponto aqui, ó, é onde que x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 1, né. Vai dar aqui, esse ponto. Essa parede, né, ela vai gerar essa curva, né, quando você coloca essa parede cortando aqui, você vai gerar essa curva C1, né, onde que você está ali com o ponto y igual a 1, essa parede aqui, ó, e corta e gera essa curva, né, essa curva C1, ok? Nesse ponto aqui, você tem um vetor tangente, tá? Ok? Então, você pode fazer, fixando um dos pontos, né, que vai ser uma parede vertical, né, na sua superfície, ela vai cortar a sua superfície. No ponto onde ela cortar a sua superfície, ela vai gerar essa curva, né, de C1, tá, aqui. Você pode fazer o corte tanto na direção aqui, ó, esse aqui é um corte em Y, né, é uma parede em corte em Y, tá? Você está cortando em Y, ou você pode fazer um corte em X, tá? Tanto faz, né? E aí você gera, aqui você vai gerar uma curva que ela vai estar vetor tangente, né, nessa direção aqui, e aqui você vai gerar um vetor tangente, né, nessa outra direção, tá? Você mantém uma constante e varia a outra. Então, na direção que você está variando, você vai gerar o vetor tangente, tá? Naquela direção. Uma curva. E você pode encontrar a equação da reta, né, como que foi feito no cálculo anterior que vocês fizeram. No 1 e no 2, acho que vocês fazem a equação da reta. Tá, então vamos lá. Qual que é um outro ponto aqui importante, né, que você tem? Quando você tem mais de uma variável, né? Para mais de uma variável, a generalização é direta, tá? Como que você faz a demonstração disso daqui? É a mesma demonstração lá de limites, tá? Que vocês tiveram lá anterior, né? Qual que é você tem quando você tinha uma função só pensando no limite, né? A derivada de uma função, né? Você tinha lá x e aqui uma f de x. Isso aqui é uma dimensão, né? Então você tinha uma curva aqui, né? Aqui é a nossa f de x, né? Então, para um ponto x aqui, né? Você pega uma variação aqui que é x mais um delta x, né? Essa distância aqui sendo um delta x, né? E aqui, um delta x. E a altura da sua função, né? Aqui a altura da função no ponto x é o f de x, né? A altura no x mais delta x é esse ponto aqui, ó, f de x mais delta x. Então isso daqui é o seu delta f, né? Delta f. Quando você fazia o limite, né? O que você tinha? Você tinha assim, limite do delta x tendendo a zero, né? Do delta f sobre delta x, né? Isso daqui dava a derivada do f em relação a x. Na verdade, fazia assim, né? df dx. Agora é a mesma coisa, tá? Então você tem, quando você quer calcular a derivada em relação a x, aqui nesse caso, né? Você vai pegar apenas a variável x e vai fazer um pequeno deslocamento aqui, o delta, né? Que é o h, aqui, delta, né? E as outras você mantém constante. Divido por esse delta. E toma o limite. Okay? Então, aí você pode calcular para qualquer uma das variáveis, xi, né, colocando aqui, x1, você escolhe uma, né, e calcula em relação a h. Okay? Então, é aquela ideia, você mantém constante, né,
as outras, e tudo que você fez em limites lá no cálculo 1 e 2 é válido aqui, tá? Toda a ideia de limites, tá? Bem, aqui é só uma maneira de você representar. Por que você coloca esse delta aqui da derivada parcial, né? Porque você não está fazendo uma derivada total, tá? Então, porque você tem mais variáveis que estão constantes, você tem que manter as outras constantes. Então, você, ao invés de usar esse d, né, do derivada exata, você usa o delta, né? Porque você está mantendo, derivando em relação a uma coisa, e as outras estão sendo mantidas constante, tá? Como que você já mostrei para vocês as ideias na prática, a gente já fazendo já por rotacional ali atrás, tá? Então, aqui, estamos fazendo a justificativa, né, apenas. E as derivadas de ordem superior, como que são feitas? Na mesma sequência, tá? Você tem o quê? Calcula, por exemplo, derivada de x e você aplica de novo, né? Então, é a derivada segunda, né? Então, seria d de x, aplicou a primeira derivada da função em x, aplicou a segunda vez, né? Então, a representação é essa, d2, dx2, ou nessa forma aqui, tá? Você também pode ter uma derivada onde você aplica primeiro em x e depois em y. Né? X em y. E y e x, elas comutam, tanto faz. Você pode derivar primeiro em x, depois em y, e depois é o mesmo resultado de você derivar em y e depois em x, tá? Porque você mantém uma constante e deriva a outra. Tá? Então, o que você não pegou na primeira derivada, você vai pegar na segunda e tanto faz. Elas são independentes, a ordem, tá? Você pode derivar primeiro um, depois a outra. Tanto faz a ordem, tá? Aqui, tá? E aí aqui é a derivada segunda, né? Seria derivada segunda. Então aqui é que vai aparecer o nossos, que seria equações diferenciais parciais, tá? Então nós vamos só resolver os casos mais simples, colocar aqui, mas isso é o cálculo 4, né, que vocês trabalham com usando as derivadas parciais, né, para vocês resolverem equações diferenciais parciais, tá? Então isso aqui vai ser um assunto principal aqui, é uma introdução, que vocês entenderem como funciona, e lá no cálculo 4 é que vocês vão resolver, tá? Então aqui eu coloco só os casos mais simples para vocês derivar, usando derivada, tá? Parcial. Então vamos lá. Aqui o que nós temos aqui, que seria uma equação diferencial, né? Parcial. Ela tem uma derivada segunda em x, né? Mais uma derivada segunda em y, e dá igual a zero. Qual é a solução? Né? Então você vai ter que encontrar a solução, né, dessa equação aqui para u. Né? Quem é u, né, para que isso seja válido? Tá? Então essa é a pergunta. Quem é u? Né? Aí essa é a pergunta. Então a solução dessa equação aqui é a solução, né, de uma equação diferencial parcial, que vocês vão aprender todas as técnicas no cálculo 4, mas aqui nós estamos iniciando para a gente entender mais ou menos como funcionam as derivadas parciais. Tá? Vamos lá. Então, as derivadas parciais, você vai ter o que aqui? Uma equação de onda, né? Eu vou colocar aqui que é a mais usada, né? Então, você vai ter a derivada segunda do u em relação ao tempo. Você vai derivar duas vezes esse u, né? Esse u é uma função que depende de x e tempo, né? Isso aqui pode ser a amplitude da onda, né? Okay. Dependendo do tipo de onda, ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, tanto faz, né? Pode ser o campo elétrico, né? Isso aqui. Também obedece a essa equação. O campo magnético obedece a essa equação também em condições especiais. Você vai ter que derivar duas vezes em relação ao tempo essa função. E vai ter que ser igual a essa constante ao quadrado duas vezes em relação a x. Essa é a equação da onda, tá? Então, qual que é um exemplo aqui para a gente encontrar essa solução? O exemplo está aqui, ó. Se você usar essa proposta de solução, tá? Que a gente sabe que é uma solução da onda, que é seno, né? Poderia ser o cosseno também, tá? Não tem problema. Seno de x menos at, tá? Se você usar essa solução aqui, derivar duas vezes em relação ao tempo, você vai ter
isso daqui, ó. Vamos lá, só vamos fazer a primeira derivada aqui. Ó, derivada a primeira vez em relação a x. Como que fica a primeira derivada, que é essa daqui, ó? Derivada do seno, né? Vamos lá. Derivada do u em relação a x. Derivada parcial. O u é seno. Derivada do seno vai ser cosseno, né, do x menos at. Aí a derivada do que está dentro aqui, né? Derivada do que está dentro em relação a x é 1. É x, né? Beleza. Agora a derivada segunda em relação a x. Então vamos derivar mais uma vez. Agora a derivada segunda, né? Porque eu já derivei a primeira, né? Agora a derivada segunda. Vamos derivar de novo isso daqui. Derivada do cosseno é o menos seno. X menos AT. E derivada é 1 também. Então, esse aqui é a derivada segunda em relação a x. Aí você deriva duas vezes em relação a y. Você vai em relação a t, né? Duas vezes em relação a t. Você vai ter a derivada em relação a t aqui, né? Que vai dar a ao quadrado em relação sobre isso daqui, né? Em relação a x, né? Você encontra o seno aqui. Então, você pode mostrar, né, que uma coisa que ela satisfaz a equação da onda, essa solução, tá? Porque essa derivada aqui, ela dá em função do a ao quadrado, né, em relação à derivada u de xx. Elas fecham em si. Ou se você colocar em termo assim, ó, d derivada duas vezes de u em relação ao t2 menos o a t ao quadrado, derivada segunda de u em relação a x2, isso daqui vai dar igual a zero, tá? Fecha, né? Então, isso é solução. Então, U é solução. U é solução, tá? Beleza? Então, é só, eu vou colocar probleminha nesse sentido aí para vocês, só para vocês encontrar, testar, né? Se é a solução ou se não é, verdadeiro ou falso, né? Alguma coisa assim. Ok, aqui nós temos o entendimento geométrico, né, dos diferenciais que eu estava falando para vocês, que vocês têm a diferença entre o diferencial e a derivada parcial, tá? Como que fica isso daqui, né? Nós já iniciamos o curso lá, nós já estávamos já colocando nesse formato, né? Já usando isso daqui. Então você tem uma função y aqui, y e x, duas dimensões aqui. E aqui uma função, né, que você tem o y como uma função de x. Tá? A parte de baixo aqui é o dx, né, que é onde tomar o limite. Né? E essa outra aqui que eu coloquei para vocês, né, que é o dy, né, em cima. Né? Então, quando você tem um ponto, no ponto A é o f de A, mais o f' de A multiplicado pelo x menos A. Tá? Isso daqui, né, em primeira ordem, né, nós estamos calculando em primeira ordem, né. Isso daqui é válido, né? Porque é a definição da própria derivada, né? Em primeira ordem, ok? Tá? Então, isso aqui é a nossa derivada. Simples, né? O f de A mais o f' de A, x menos A. Própria definição de derivada. Então, aqui, ó, quando você olha essa equação aqui, você tem um dz nosso aqui, né? O z, né? Ele depende de um f de xy, né? Você tem lá o z aqui, ó. Z pode ser uma superfície, tá? É uma superfície que depende de x e y. Okay? Quando você faz o dz, o que vai dar isso aqui? Ó? dz é igual a derivada parcial do f, né, que ele depende de xy, em relação à primeira variável dx, aí dx, beleza? Esse aqui é o diferencial mesmo. Mais a derivada daquela função f em relação, depende de duas variáveis, em relação a y, derivada parcial, dy, beleza? Então, aqui você tem a diferença entre esse diferenciais, tá? E a parte que é a parcial, tá? Derivada parcial. E elas são coisas diferentes ali, tá?
Aqui eu só estou mantendo constante e fazendo a variação naquela direção. Mantenho as outras constantes, faço variação naquela outra direção. Okay? Então, esse é o formato da relação entre os D, né, e os delta, tá? Eles têm naturezas diferentes aqui, né? Beleza? Vamos lá. Regra da cadeia, tá? Embora eu já coloquei de forma para vocês de forma indireta, né, mas não coloquei aqui, né, para vocês aqui explicar, de forma mais geral. A regra da cadeia, você vai ter assim, ó, se você tem o y, né, y, ele é um f de x, tá? O x depende de uma função do t, olha só como que você faz a regra da cadeia em uma dimensão que era lá, já traz no cálculo 1, né? Ó, dy dt, você vai ter dy dx, dx dt, não é? Por que está aparecendo d aqui, né? Porque aqui era uma dimensão, isso aqui é regras do cálculo 1, né? Que você tinha uma coisa que depende de uma coisa só. Agora aqui, quando você tem uma função que ela já é de mais de uma variável, 2 variáveis, 3 variáveis, né? A gente pode generalizar. A função ela depende de mais variáveis, você já vai ter que usar a regra da cadeia aqui nesse seguinte formato. Aqui já aparece a derivada parcial, né? Ó, o dz, né? Lembram ali que eu coloquei na página anterior? Aqui, ó. Aqui, né? O dz, né? Faz a derivada parcial, aí dx. Derivada parcial, dy. Se você quer colocar isso aqui, dependendo dividindo por t, né? Você divide isso daqui por dt, né? Seria assim, ó, dz dt, né? Ó, dt, né? Só para regra de lembrar, né? Você vai ter nesse formato, entendeu? Que é válido é esse, né? Esse daqui é válido, né? E aí aqui agora você está dependendo, que depende de um parâmetro, né? Então você divide por dt, você tem aqui, ó, depende do parâmetro. O mais rigor é aqui. O mais rigor é uma função dependendo da outra, que é essa daqui. Olha só, essa função, o x depende, está parametrizado no tempo, num t, né? Pode ser o tempo, pode ser o y está parametrizado com o mesmo t, né? Então isso aqui você está parametrizando essas funções, né? E elas são diferenciáveis, tá? São diferenciáveis em t, né? Tem continuidade, né? E são diferenciáveis. Então, o z é uma função diferenciável em t. Só isso daí, né? Você conseguiu parametrizar, ela não tem singularidade naquele domínio, e aí tranquilo, você vai ter o dz dt, né? dt aqui, só acrescenta o dt. Regra da cadeia, tá? Aqui do lado, um exemplo, né? Você tem, olha aqui, a nossa função é essa daqui, z igual a x ao quadrado y mais 3x y ao quadrado. O x é isso daqui, parametrizado no tempo, tá? E o y parametrizado também no t, né? Determine dz dt quando t é igual a zero, tá? Então vamos lá, vamos calcular dz dt. Se você pensa que isso daqui, ó, é a posição, seria uma posição de uma partícula, né? Aí você vai, isso aqui vai ser válido para a região onde ela está se movimentando, né? Então isso daqui vai ser, você vai ter uma velocidade z em função do tempo, né? Mas pode ser um campo de temperatura ou qualquer outra coisa, tá? Então vamos lá. Regra da cadeia aqui. Ó, dz dt é igual a derivada do z parcial a x, dx dt. dz parcial em y, dy dt. A derivada parcial a gente já sabe fazer, ó, que é essa derivada parcial do z em relação a x, ó, z em relação a x. Cai o 2xy, né, vai dar 3y mais 3y na quarta, tá? E aí você faz a outra derivada parcial, ok? Substitui o t igual a zero, e você vai ter o dz dt em t igual a zero. Okay? Dá um número, né? Vou colocar alguns exemplos para vocês fazer, aí para fixar, depois a gente resolve. Mas a regra da cadeia ela pode ser generalizada, né? Aqui também, né? As derivadas parciais. Você tem, ó, se você o x depende
duas variáveis, depende do S e o T, e o Y depende de duas variáveis, né? De ST, você vai ter que derivar, ó, derivada do Z em relação a S, né? Vai ser dz em relação a x, dx em relação a s, porque as duas, né, a dependência, né, você tem uma dependência, o x depende do s, né, aí, ó, dz em relação a y e dy em relação a s, tá? Aí ficou maior, entendeu? Porque você tem uma dependência. Agora, dz em relação a t, dz em relação a x, dx em relação a t. Mesma coisa, dz em relação a y, dy em relação a t. Tá? Um exemplo, olha aqui, o z, né? Ele é uma função da exponencial de x, né? Exponencial de x seno de y. Aqui. Aí você vai ter o x. O x ele depende de s e t, está sendo parametrizado em dois parâmetros, né? S e t. E o y depende de também s e t. Determine, ó, derivada parcial do z em relação a s e dz em relação a t, que é os casos aqui em cima, tá? Em cima. Então você vai ter o dz em relação a s, ó, dz em relação a x, dx em relação a s, dz em relação a y, dy em relação a s. Porque o z, ele depende de x, né, e depende de y, tá? Então ele depende dessas duas variáveis. Você tem que derivar em relação, parcial em relação às duas, né, tá? E essas duas variáveis, x e y, depende de, no caso aqui nós estamos derivando em relação a s, ó, isso aqui depende de s, e o y também depende de s, entendeu? Você tem que abrir para as duas. Então, você abre e faz a derivada parcial normal, tá? Você encontra. Ó, z em relação a t. O z em relação a x, o x depende de t. Z em relação a y, porque o y também depende de t, tá? Beleza? E abre. Vetor gradiente, tá? Vetor gradiente é aquilo que a gente já tinha colocado na aula, tá? Nós já fizemos o cálculo do vetor gradiente, mas agora aqui nós vamos começar a entender a geometria dele, a direção onde que se dá esse vetor gradiente, tá? E a interpretação, né, geométrica dele, né? E também, para ficar mais claro, pode fazer até uma aplicação, né? Mas não sei se dá tempo. Mas a interpretação geométrica dele mesmo, né? Olha só, você tem o vetor aqui, né? Derivada, né, que nós chamamos de derivada direcional, tá? Derivada direcional dessa função aqui, du. Quem que é a derivada direcional dessa função? É a derivada parcial, aqui, ó. Isso aqui é a derivada parcial, tá? E aqui derivada parcial. Uma parcial em relação a x, outra parcial em relação a y. Multiplicado por a e multiplicado por b. Onde que esse AB aqui, né, ele é um vetor, né? Esse vetor, na direção U. Então, nós estamos calculando a derivada direcional na direção U, né, entre dois vetores, né? Produto, ó, com produto de dois vetores. Beleza, vamos ver aqui, ó, aqui embaixo vai ficar mais claro aqui o que é, onde que aparece o gradiente, ó. Se o CF é uma função de duas variáveis, x e y, então o gradiente, né, da função f é a função vetorial gradiente de f definida por. E nós já mostramos lá atrás. Ó. Essa é a definição do gradiente. Gradiente de f é isso daqui, em duas dimensões. Se for em três dimensões, aquilo que nós já colocamos lá atrás. df dx na direção i, df dy na direção j, df dz na direção k. Exemplo, né? Vamos lá. Voltando aqui para mais um exemplo. Uma f de xy, que ela tem essa função. X ao quadrado, y ao cubo, menos 4y. No ponto 2 menos 1. Na direção desse vetor aqui. Tá? Então, agora nós estamos calculando o gradiente e colocando uma direção para ele. Vamos lá. Primeiramente, vamos calcular o gradiente, né, no ponto, né, que a gente quer aqui, ó, nesse ponto, né, 2 e menos 1. X igual a 2, y igual a menos 1, né, que é esse ponto aqui.
Vamos lá, quem que é o gradiente dessa função f? A derivada da função f em relação a x, né? Aqui, derivada da função f em relação a x, vai ser o quê? Cai o 2, vai dar 2xy ao cubo. Aí, na direção y. Mais a derivada da função f em relação a y, né? Aí aqui vai dar mais coisa, ó, 3x ao quadrado, mantém constante, cai 2y ao quadrado, né? Cai 3, né? 3 e fica y ao quadrado, menos 4, né? Que é em relação a y, na direção j. Então esse é o gradiente que a gente já sabe calcular, né? Agora vamos o seguinte, vamos colocar o gradiente nesse ponto aqui, ó, 2 e menos 1. O gradiente no ponto 2 e menos 1 é só substituir o x é igual a 2, o y é menos 1. Você vai encontrar o seu vetor. Uma vez que você encontrou o vetor, observe que V não é um vetor unitário, né? O vetor V é isso aqui, ó. Esse daqui não é unitário, né? Então a gente vai calcular o módulo dele, módulo do V, né? Quem que é o módulo do V, né? Vocês lembram ali? Você tem o módulo do V vai ser a raiz do 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, né? 5 vezes 5, 25, 2 vezes 2 vai dar 4, vai dar a raiz de 29. Isso? Tá aqui. Aí o vetor unitário na direção de V é o quê? É esse vetor U aqui que é definido, que é o V pelo módulo dele. Tá aqui. Só dividir pelo módulo. Você já tem o vetor V aqui, pelo módulo dele. Esse é o vetor unitário, beleza? Agora vamos lá. A derivada direcional na direção U, que é essa direção U aqui, né? Dessa função nesse ponto é igual o gradiente dessa função no ponto que nós estamos calculando, produto escalar por esse U aqui. Tá? Então o gradiente nós já calculamos, está aqui, ó, né? Está ele aqui, o gradiente. Produto escalar com o nosso U, que está aqui. Calcula o produto escalar, você vai encontrar esse número aqui, 32 sobre raiz de 29. Ok? Bem, um outro exemplo aqui, né, é se você tem 3 dimensões, né? Então aqui você tem x, y e z, tá? X, y e z, você vai ter f de x, y, z, né? Está aqui a função nossa, né? Agora você tem, essa função tem 3 dimensões, x, y e z. Determine o gradiente de f, né? Você vai calcular o gradiente de f, né? Lembra que você tem derivada em relação a x na direção y, derivada em relação a y na direção j, mais derivada em relação a z na direção k, né? Que é essa primeira parte aqui, que é o gradiente de f. Aí determine a derivada direcional de f nesse ponto aqui. Beleza. Você calcula, né? Tem um gradiente aqui, né? Você tem um gradiente, né? E o vetor unitário. Cadê o vetor unitário? Está aqui. Tá. Uma vez que você tem o vetor unitário, a derivada direcional na direção U, no ponto, é o gradiente da função no ponto pelo produto escalar. Tá aqui. Ok? Então, vocês vão ter a aula está gravada, vocês podem fazer em detalhes aí, tá? Vocês repitam para entender, né? Aí depois vocês vão para a lista, ok? Se entendeu bem aqui, beleza? Façam isso, tá? Hein, agora, professor, volta só um pouquinho. Pode falar. Esse gradiente aqui, esse resultado final, né? Sendo y, que é na função de f de x, y e z, né? Essa daqui, né? Você está na primeira linha? Isso. Aqui está aquela anotação, né, que de forma de braquetes, né? Mas isso daqui é o quê, né? O gradiente é o d dx, né? Na direção y, mais o d dy, né? Na direção j, mais o d dz na direção k, né? Quando você calcula o gradiente da função, gradiente de uma função, ela vai ser a derivada dessa função em relação a x na direção y, mais a derivada dessa função em relação a y na direção j, mais a derivada dessa função em relação a z na direção k. Ok? É isso aí. Isso daqui é isso daqui, tá?
Aí você encontra os componentes. Depois, né? Aí você faz em detalhe, você vai encontrar ali o resultado. Bem, pessoal, aqui, ó, maximização do gradiente, tá? Então, o gradiente, ele é muito importante, tá? Na área de exatas, ok? Engenharias, parte física, computação, tá? Quando você tem várias aplicações, né? Inteligência artificial, né? Os algoritmos, né? Tudo isso daqui você vai usar muito gradientes, tá? Por quê? Eu não vou ter tempo para trabalhar com vocês aqui a parte de máximos de funções, né? De várias variáveis, tá? Porque o prazo que foi dado para nós aí, a gente não tem condições de fazer tudo, né? Mas eu não poderia deixar de fora o gradiente, entendeu? Com o gradiente, você vai ter, se você entender o gradiente, o resto de maximização de funções, né, de máximos e mínimos, né, para mais variáveis, fica fácil para você procurar sozinho ali e entender quando você precisar. Mas o gradiente, ele é muito mais geral, né, do que a ideia só de maximização de função. Então, você tem um gradiente de uma função, ela vai dar a taxa de variação para você daquele sistema, tá? Onde que está variando mais aquele sistema? Onde que está o máximo de variação daquele sistema? Você tende ao máximo daquele sistema, né? Ou o mínimo daquele sistema, tá? Então, por exemplo, vamos pensar aqui um exemplo muito bem fora, né? Temperatura, né? Um exemplo simples, temperatura, né? Você calcula o gradiente da função de temperatura, ele vai te mostrar para você qual é a direção e sentido, onde que está variando as variações máximas de temperatura, tá? Se você quer ir para o mínimo de temperatura, você coloca um menos no gradiente e você vai para aquele outro ponto, você encontra, tá? Vamos pensar num outro exemplo, né? Inteligência artificial, né? Você tem lá um algoritmo de inteligência artificial que ele usa, na verdade, a gente usa os algoritmos, mas às vezes não abre lá os algoritmos. Mas quando você abre os algoritmos, né, você percebe que tem um gradiente lá dentro, tá? Um projeto de pesquisa junto com o professor Arthur, que a gente estava trabalhando, aí lá dentro do algoritmo estava lá várias funções de gradiente, tá? Por quê? Você tinha que colocar o gradiente, você não conhecia os parâmetros, você não sabia para onde que aquilo varia, né? E aí o sistema de inteligência artificial, ele usa o gradiente para encontrar o mínimo da função, né? Que é o mínimo da função de erro, né? Você tem uma função grande, né, com muitas variáveis, né? E aí você coloca, monta o algoritmo é montado de tal forma que ele dá um gradiente numa direção para o mínimo de erro. E aí ele vai ajustando o erro para corrigir, tá? Isso daí também é feito, né, no cálculo numérico, que nós vamos ver lá no final, né? Algumas coisas que nós vamos aplicar. Você vai estar percebendo que a gente está aplicando a ideia, né, do gradiente em si ali, tá? Ok? Então, aqui um exemplo, né, disso daqui, para entender a ideia melhor. Um exemplo para a gente entender isso daqui é isso daqui. Ó. Você tem uma função que ela depende de x elevado a y, né, e você quer encontrar, determine a taxa de variação dessa função nesse ponto aqui, ó, ponto 2 e 0, na direção P, né? Qual que é a direção P? De P a Q, que é um outro ponto, tá? Então, você tem um ponto P a Q, ponto a outro, nessa direção. Então, o que é isso daí? Você tem um ponto aqui, né, um ponto P, né, e um outro ponto Q, tá? Então, você quer ir nesse sentido aqui, tá? Então, vamos lá. Como que você calcula isso daí, né? Primeira coisa, calcula o gradiente, né? O gradiente da função. O gradiente da função f está aqui, e coloca os valores dos pontos, no ponto 2 e no ponto 0. Então, você está ali no ponto, seu ponto P, né? Ponto P. Aqui está o gradiente da função nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto aqui. Gradiente da função. Nesse ponto. Uma vez que você tem o gradiente da função nesse ponto, você vai encontrar esse vetor aqui, que é do PQ, tá? Esse vetor, ele tem duas componentes. Esse ponto aqui, x e a componente y. Esse aqui tem a componente x e a componente y, tá? Aqui é o x de P, aqui é o y de P, aqui é o x de Q, o y de Q. Você vai encontrar o vetor, né? Que é o vetor, simplesmente fazendo aqui, ó. O x é o x final lá, né? O x de Q menos o x de P, né?
o y de Q, né, menos o y de P, a equação da reta, né? Uma reta, né? E aí você colocou uma direção, tá? Uma direção que é o nosso vetor aqui. Vai ser o nosso vetor U, tá? Então, como que está aqui, ó? Ó, o ponto final lá, ó, um meio, né? Que seria aqui, ó, um meio, né? Menos, né? 2. Menos 2, isso. Opa. Menos 2. Menos 2. Ok? Isso, aí o outro, qual que é o outro lá? O y é 0 menos... não, 2 menos 0, né? 2 menos 0 é isso daí, né? 2 vai dar isso daqui, um meio. Isso aqui vai dar menos meio, ó, menos meio. Eu estou mostrando errado, ó, menos meio, né? Que é 1 meio menos 2 vai dar menos meio, né? Aí o y de Q, que é o ponto final, que é 2, né? 2 menos o 0, né? E vai dar o ponto 2. Ponto 2. Okay? Esse é o vetor, mas ele não é unitário, né? Esse vetor aqui não é unitário. Como que nós encontramos ele? Qual que é o vetor em si, unitário em si, né? Para você colocar para essa direção da reta, né? Aí vai ser esse vetor aqui, ó. Encontra para o módulo dele, divide, né? E você vai ter o vetor unitário. Onde que o módulo vai dar igual a 1. Okay? Bem, uma vez que você tem isso daqui, agora você vai calcular a derivada direcional, né? Vai ser o gradiente, né? Nesse ponto, produto escalar com o nosso vetor U aqui. Você faz o produto escalar, nesse caso aqui encontrou igual a 1. B. Tá, pessoal? Vocês, fica tranquilo que depois vocês vão olhando com cuidado aqui, abrindo essas contas, tá? Pra gente conseguir atingir o nosso objetivo hoje da nossa aula. E vamos também resolver isso na lista, também junto com vocês. Ó, 2, a letra B. De acordo com o teorema 15, né? Que é esse teorema aqui, né? F aumenta mais depressa, né, na direção do gradiente, né, da função. Então, qual que é a taxa de variação, né? Como que você vai fazer? Olha só, pega o gradiente da função naquele ponto, nesse ponto aqui. Quanto que deu o gradiente aqui dessa função? Pega o módulo do gradiente. Qual que é o módulo desse gradiente aqui? O módulo do gradiente é raiz de 5. Ok? Então, é maior mesmo, né? Quanto que dá a raiz de 5 aí? Né? Quanto que dá a raiz de 5? 2,23. Tá? É maior do que... raiz de 5 é maior do que 1. Ok? Tá correto, né? O teorema. Tá? Então, sempre que você pegar o gradiente em qualquer ponto, né? Você tem um ponto aqui. Você calculou o gradiente da função nesse ponto aqui, tá? E ele vai dar para você uma direção, tá? Uma direção aqui, que é esse vetor gradiente aqui, ele vai te dar uma direção onde que tem o máximo, tá? Máximo. O gradiente ele vai te dar a direção de variação máxima da função, ok? Essa é a ideia do gradiente, tá? Uma ideia geométrica, né? E se você quer ir para o mínimo, você coloca um menos aqui, porque quando você coloca um menos no vetor, ele dá o vetor contrário, tá? Para outra direção. Okay? Beleza, pessoal. E aí aqui é uma ideia de curvas de níveis, né? Que você coloca aqui que você tem uma função, por exemplo, de... Pode ser várias variáveis, né? Mas vamos colocar uma função aqui. Uma função de x e y, né? Pensando numa superfície em Z, você tem uma função, e quando você vai colocando valores constantes para o Z aqui, ó, K1, quem é essa função de x e y? Como que fica essa função de x e y, né? Para f de K1. Você vai encontrando o que nós chamamos de curvas de níveis, né? Você pode ir desenhando, né? Na energia potencial, se você tem lá ideia de quem já viu ensino médio, você tem lá uma carga elétrica, você tem
pontos, né? São, aqui não tá legal, né? Mas seria curvas aqui, né? Você vai ter pontos que são de mesmo potencial. Aqui, tipo assim, o valor do K é K1 aqui, né? Essa curva aqui. A energia potencial seria o mesmo nesse valor aqui, né? O K é igual uma constante aqui. Aqui é um K2, né? Você coloca um K2 e varia o XY, né? Você vai ter todos os pontos, as curvas, onde que o valor daquela função é constante, tá? Então é só uma ideia aí, né? Não vamos entrar muito nesse ponto, mas a ideia básica está aqui, ok? Beleza, pessoal? Então eu vou deixar para vocês uma lista, né? Para vocês resolver. E aí vocês vão trabalhando aí nessa lista, beleza? Por hoje é a nossa aula, ok? Finalizado. Obrigada, professor. Até mais, pessoal. Bom almoço para vocês, tá? Até, professor. Obrigado. É.